Quem foi o fundador do cristianismo? Jesus? Paulo? Constantino? O texto do Evangelho escrito por Matitiahu, capítulo de número 16, versículo de número 18. Yeshua, ele responde a Kefa, quando Kefa reconhece ele como o Messias. E as palavras de Yeshua em qualquer Bíblia cristã é a seguinte: eu também lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. No entanto, essas traduções, que foram tendenciosamente adulteradas, influenciadas por copistas mal intencionados, que deturparam o sentido literal do texto, dando outro sentido, o texto normativamente original nos dá uma visão muito mais precisa daquilo que Yeshua de fato ele falou. O texto diz o seguinte: eu também lhe digo, você é Kefa, e sobre esta pedra, que é você, edificarei a minha Beit Tefilá, e as portas do Sheol não poderão vencê-la. Veja a diferença. Beit Tefilá, casa de oração. É isso que está dizendo o texto. Yeshua não fundou a igreja. Yeshua não veio para fundar instituições religiosas. Yeshua não fundou o cristianismo. E por isso nós precisamos entender o que é o cristianismo. E o cristianismo influenciou de forma negativa a história dos verdadeiros seguidores do Messias. Entendam agora por que é imperativo revelarmos Yeshua sem as roupagens de Roma. Constantino, Lactâncio e o cristianismo irreformável. Depois da era apostólica original, a comunidade mais ampla dos discípulos que permaneceram fiéis à palavra dos apóstolos já mortos estava cansada e as coisas somente pioravam. Já tinham passado por 10 grandes perseguições gerais e infindas de natureza individual e pessoal. Os apóstolos haviam dito que o tempo estava próximo, mas eles próprios haviam partido e o Senhor não voltava. Enquanto isso, não sabiam se ficavam na cidade ou se buscavam refúgio nos montes, covas, florestas, regiões distantes, em cidades subterrâneas, ou nos infindos túneis que cavaram. Como ainda hoje se vê em muitos lugares, especialmente na Capadócia, na Turquia, aos olhos deles, todas as predições de Yeshua e dos apóstolos estavam já cumpridas, pois tudo o que tinham visto nos últimos 280 anos eram guerras e rumores de guerra, revoluções, terremotos, vulcões, poderosos devastadores, pragas, mortes em quantidade impensável, como nos dias do imperador Décio, além do que não faltaram os de Nero em diante, inúmeros candidatos perfeitos ao posto de besta e de anti-messias na Roma, Babilônia, na grande meretriz, na cidade das 7 colinas. Entretanto, apesar de tudo quanto mais sofriam, mais cresciam e se espalhavam, de modo que a perseguição sempre foi o mais espalhador das sementes do evangelho pelo mundo, desde o tempo dos imperadores romanos. Todavia, o Senhor não voltava, as perseguições não cessavam e nem o império se convertia. Foi nesse tempo de cansaço, de esperanças, porém de crescimento pela perseguição, que surgiu o imperador Constantino. O império estava dividido, enfraquecido, inválido, somente se impunha pela força dos mercenários e das expansões feitas pela brutalidade, enquanto Roma sucumbia à devassidão, à lassidão, à volúpia, à desumanização. Do mesmo modo que o império estava enfraquecido, os seus deuses também estavam.
posto que não impedissem as invasões bárbaras, nem as rebeliões de escravos, nem as revoltas das nações conquistadas, nem os terremotos, nem as pragas, nem os vulcões, ainda que nunca, definitivamente, tudo isso acontecia para fazer com que o evangelho crescesse ainda mais. E o Senhor não voltava, mas Constantino aparecera. Aleluia! Gritavam os crentes. Metido na sua corte, como seu escriba era um cristão chamado Lactâncio. Foi Lactâncio o profeta de Constantino? Sim, pois foi dele a interpretação de que o meteoro caído diante deles antes do ataque a Roma para tomar o poder era um sinal de Jesus, de que Constantino era o escolhido. O Cristo da história, o imperador que pela espada impunha o reino de Deus, ainda que a proposta fosse de que o Império Romano de Constantino não teria fim, sendo uma espécie de reino davídico dos cristãos. O que se tornou realidade, engano, pelo fato de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Roma de Constantino viva até os dias de hoje. Lactâncio teve um papel fundamental na construção do Constantino XIII, apóstolo de Jesus, apóstolo das glórias terrenas e da Igreja triunfante na terra e não nos céus. Foi de Lactâncio a inspiração de que o tamanho da igreja e sua presença em todo o império seria de grande valor político para Constantino. Foi dele a ideia de colocar a chamada Cruz de Constantino como novo emblema do império, substituindo a águia que havia nos escudos. Também foi dele a ideia de fazer da fé em Jesus uma religião oficial no império. O escriba Lactâncio foi um cristão cansado de ser perseguido e que estava próximo demais do poder para não tentar influenciar em nome de Jesus. Ora, Lactâncio começou apenas buscando mais tolerância para os cristãos, mas depois de um tempo suscitou no império a certeza política de que o grupo dos escravos amantes de Jesus era a melhor base de apoio que ele poderia ter no império. E a capitalidade da igreja dos discípulos de Jesus, foi dele também a ideia de que o imperador agradeceria aos cristãos construindo basílicas nos lugares mais históricos para a fé dos cristãos. Ele foi a peça fundamental também na construção dos elos entre o imperador e os bispos das igrejas locais, ainda escondidas e intimidadas. Da noite para o dia, os bispos viravam eminências pardas. Depois Constantino aprendeu a andar com as próprias pernas, manobrando os bispos na medida em que lhe dava poder. Foi por tal poder que o antigo crescimento dos cristãos se perdeu, virando o inchaço e a adesão. Logo surgiram os sincretismos, a seguir a bruxaria tomou conta em nome de Jesus, e de um lado e de outro surgiram os eruditos oficiais dos ditos de Deus, os teólogos, tudo sob o patrocínio do imperador. Constantino continuou matando e sendo inclemente com muitos. Foi ele quem primeiro invocou em nome de Jesus o princípio diabólico da guerra santa e da igreja da espada na mão. As raízes do cristianismo constantiniano, aliás, o único cristianismo, posto que Jesus nunca tenha fundado nenhuma religião ou cristianismo, determinam até hoje quase tudo aquilo que a igreja chama de Deus, de Jesus, de igreja, de doutrina, de poder, de Estado, de direito, de ciência teológica, e está presente em toda forma de governos e disciplinas na igreja. Ora, como Jesus não voltara, mas Constantino aparecera como um ladrão de noite, os crentes logo celebraram a vitória de Constantino como uma manifestação da vinda do Senhor de forma diferente, como reino glorioso feito pelo poder de um império de trevas. Em menos de 30 anos, um grupo de milhões de discípulos de Jesus que viviam de modo singelo e hebreu no caminhar, se tornou o poder dominante de um império, do maior de todos os impérios, do Império Romano. E assim, sem pestanejar, reinterpretaram Jesus e a sua vinda e celebraram o reino de Deus
nas garras da meretriz oportunista que agora apenas dava aos famintos a chance de transformarem pedras em pães, de pularem do pináculo do templo com a escolta de anjos imperiais e em troca deram apenas apoio político ao imperador, enquanto eles, a agora não mais igreja, mas apenas a igreja, ganhava todos os reinos deste mundo. Praticamente ninguém mais conseguiu ser cristão sem levar a marca da besta constantiniana, seja nos temas da vida, na ideia acerca de quem é Deus, ou acerca da Trindade, esquartejada em Nicéia, ou da noção da influência do reino de Deus nesse mundo, ou de guerra santa e justa, ou de evangelização, ou de teologia, ou de credo, ou de modo de governo, ou de importância humana e histórica, e de um monte de outras coisas relacionadas a tudo isso, e não nos tenham vindo como herança de Constantino e que influenciaram toda a cristandade e que deram forma ao cristianismo, que fizeram uma dieta no protestantismo, mas que nele não perderam o DNA e que hoje estão revividas com todas as forças entre os evangélicos, todos eles, mas especialmente entre os neopentecostais. Hoje, Constantino tem no Brasil a cara de um macedino. Constantino é o pai do cristianismo. O católico ou universal Constantino não são termos que têm o sentido da catolicidade e da universalidade do espírito de tais termos conforme o espírito do Evangelho. Católico e universal em Constantino são termos que significam exatamente aquilo que os termos católico e universal se tornaram no cristianismo. Constantino é o pai do cristianismo. Jesus esteve presente como sempre, apenas nos corações, mas nada tem a ver com toda a história da igreja de Constantino para cá. Yeshua teve como a história de milhões de pessoas, mas não com a história da igreja de Constantino, que é todo o cristianismo, especialmente em suas manifestações ocidental. Ainda que o fenômeno tenha sido católico em sua influência universal do reino imperial de Deus, esta é a razão de a igreja ser tão diferente de Yeshua e tão semelhante a Constantino. Sim, pois o espírito do cristianismo sempre foi e será romano em seu DNA, e tal espírito é antimessiânico em relação ao evangelho de Yeshua. Somente Hassatan faz de conta que não foi e não seja assim. Olhe só, olhe no espelho e veja que você é a cara do imperador Constantino. Pois se seu espírito é do cristianismo, então é de Constantino que você é filho. E por essa razão que eu creio que o cristianismo é irreformável. Yeshua não trouxe uma nova religião para confrontar com as várias que já existiam na época. Yeshua veio revelar o reino do Pai. Yeshua veio nos revelar quem é o Pai. Tudo que hoje é pregado nas igrejas acerca de Jesus, todos os dogmas cristãos, precisam ser combatidos com muita urgência. Isso já está acontecendo. Nós estamos vendo uma transformação generalizada. E toda a força do império cristão está sendo demolida pouco a pouco, desconstruída, para ser construído o verdadeiro evangelho do reino, ensinado pela Torá, ensinado por Yeshua e transmitido através dos seus apóstolos. Diante de tudo isso, você hoje tem uma escolha de continuar participante de todos os dogmas e fundamentos lançados pelo cristianismo de Constantino, ou se voltar para o evangelho ensinado por Yeshua, este evangelho que traz salvação e que purifica o homem dos seus pecados. Este evangelho que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, diz que qualquer um outro evangelho que você seja apresentado além do que já foi dito, seja considerado maldito. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se aqui embaixo. Você que gosta do nosso conteúdo, compartilha esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento que liberta, ao conhecimento da verdade. Sem dogmas e sem sofismas, mas mantendo sempre o entendimento original. Que a doce Shalom
a paz do Eterno, através de Yeshua HaMashiach, sejam com você e sua família. Amém.